Olha como o mundo não gira, né, ele capota, né, a gente estava falando poucas rodadas atrás aí, poucas rodadas atrás não, porque agora já faz umas 10 rodadas que o Atlético não ganha, né, mas no início da competição nós estávamos olhando lá no topo da tabela torcendo para o Palmeiras tropeçar, agora nós estamos torcendo para o Palmeiras vencer, pelo menos ele segura o Juventude lá nos 34 pontinhos, né. Que fase vive o Atlético Paranaense, gente, que fase. A fase é tão ruim que o José não pôde nem vir hoje, nem o Riba, né, nossos amigos aí, não puderam nem vir hoje. Quer falar um pouquinho do jogo do Corinthians 5, Atlético Paranaense 2, Romulo? O Atlético, na realidade, ele desandou no segundo tempo ali, né, então tomou a virada. Rapaz, é uma situação complicada, porque era um jogo confronto direto, né, onde o Atlético tinha ali que buscar a vitória. E, assim, foi um jogo muito abaixo, né, muito abaixo. Assim, o que eu tinha comentado, não sei se o treinador era, nesse momento, para o Atlético trazer um treinador com tão pouca experiência, né, eu acho que até tinha que ter trazido um treinador mais experiência, com mais bagagem, para poder dar um suporte ali para o elenco, né, questão de vestiário, né, questão motivacional. E, assim, não sei o que o Atlético vai ter que agora o próximo jogo é outro jogo crucial, né, o Atlético vai ter que porque, assim, a rodada não ajudou muito, né. Esse jogo agora do Juventude tá ajudando, mas o Vitória no sábado, né, o Vitória ontem ganhou, o que jogou o Atlético ali pra 18º, né. Então, o jogo contra o Fluminense vai ser o jogo que o Atlético vai ter que ganhar, vencer ou vencer, né, se não É vencer, aí fica bem é aquilo complicado que a gente mesmo. falava na live, né, Maracanã, hein? é aquilo que a gente falava na live da semana passada, né, tanto para Atlético, Coxa e Operário, os próximos 2 jogos iam definir a vida deles, né. Começamos mal, né, o Atlético começou mal aí 5-2, e assim, né, todo respeito à tradição que tem o Corinthians, mas não vamos achar por causa desses 5-2 que é um time bom, né. Muito Não, longe disso, é um time que está desde as primeiras rodadas aí na zona de rebaixamento, pouquíssimas vezes conseguiu sair dessa zona, né, desses 4 últimos lugares, e começou apertando o Atlético vazando na defesa, foi vergonhoso, cada bola que ia no gol era um gol. Aí deram uma segurada, deram uma, né, diminuíram o ritmo, o Atlético foi lá, fez 2 gols, terminou melhor até o primeiro tempo, né, eu até saí com a isso. sensação de que ia ganhar o jogo, né, que ainda ia conseguir virar, justamente pela fragilidade que tem o Corinthians, né, mas não, o segundo tempo aconteceu uma situação aí muito chata que a gente tem visto quase todo jogo, né, com 10, 15 minutos o jogador tudo babando a gravata, ninguém tem preparo físico para jogar 90 e começa a fazer as substituições, o banco de reserva do Atlético é Não tem, muito né. ruim, não tem banco, né, então quando ele começa a mexer, piora demais o time, ainda deu o azar de levar aquele gol do Depay lá, uma cobrança de falta magistral, Nossa. né, então abalou a equipe ali, e aí foi só ladeira abaixo. Mas assim, tá muito preocupante, né, tá muito preocupante. Deixa eu só ler uns comentários aqui que tá entrando, o professor Coxa Branca, acho que ele tá te cornetando aí, Romualdo. Cara, aliás, por favor, deixa o Autuori e Luxo trabalharem, estão fazendo planejamento de longo prazo. Fica, Então, assim, ó, Luxo. vou falar o que eu falei para o meu professor aí, ó, falei para meus amigos que são atleticanos. Quando foi o Autuori pra lá e quando eu trouxe o Luxo, falei: "Cara, é a receita que fizeram no Coritiba ali com o Fábio Matias, cara. É a receita do É, desastre". eu Mas, acho que os cara, torcedores do Coxa estão tudo com o hashtag Fica Luxo, mas, eu né, acho que tá, ó, fica Autuori e fica Luxo até final do campeonato, cara, porque se for isso, ó, dos 8 jogos do Fábio Matias foi só desgraça. Então o único jogo que o então, Fábio Matias ganhou no Coritiba foi o jogo que ele não tinha trabalhado ainda. Ele começou a implementar o trabalho, acabou. Então Até, desandou, né. pessoal, quando veio o Luxo, né, isso há umas 3, 4 rodadas atrás, né, o Atlético já estava numa situação delicada, então ali era o momento para você trazer um treinador cascudo, com isso, experiência já em levantar, por exemplo, assim, falando em nomes, né, de Lisca doido para cima, treinadores já com experiência em, né, em pegar em Acostumado com a situações pressão, né. turbulentas, né, e não um treinador, claro, como jogador, referência, excelente para o Atlético e tal, mas como técnico ele está aprendendo ainda, é o início, né, e colocar o cara já num buraco ali, não dá, não cara, foi não. assertivo fazer isso, né. Agora nem vai falar que a culpa é dele, porque não tem como, né. Você pode fazer o paralelo com o Curitiba, né, você vê a diferença do Jorginho, por exemplo, para o Matias, né. O Jorginho já tem uma bagagem maior, consegue segurar um Sim, vestiário, motivar a perfeito. galera, segurar a pressão, porque teve pressão pra caramba nisso quando o Jorginho chegou. Agora ele tirou um pouco a pressão com os resultados, né, mas assim, quando no início quando ele chegou era muita pressão, e o treinador bancou muito isso. Cara, teve um momento difícil, ele bancou. Agora o Luxo vai bancar o quê ali, cara? O cara não ganhou nada, cara.
É isso, o conceito, conceitualmente, o Paulo Autuori não está errado em apostar em jovens Claro. promessas, gente que está crescendo e tal. Até não acho que o Lúcio Gonçalves seja uma jovem promessa, tá? O Fábio Matias até concordo que fosse. Mas não é a hora, né? Não é a hora. Essa era uma hora de trazer um cara cascudo Isso. que soubesse aguentar a pressão, né? O jogo do Juventude Palmeiras está animado, hein? O Juventude acaba de fazer o terceiro gol, tá 4-3. Eu vou botar a Caramba. tabela aqui logo antes que o Juventude empate, porque senão ele me quebra aqui, né? Vamos passar rapidinho aqui os resultados da rodada, então, que começou lá na quarta-feira, né? São Paulo 3-0 no Vasco, Fortaleza 1, Atlético Mineiro 1, no Maracanã, Flamengo 0, Fluminense 2. Esse resultado aqui me surpreendeu demais, até por ser clássico, né? E prejudicou muito o Atlético esse resultado aqui. Não tanto quanto o próprio resultado dele, né? Corinthians 5, Atlético 2. Atlético Goianiense e Cuiabá vão morrer abraçados, né? 0-0. Acho que esses dois não tem mais volta. Botafogo e Criciúma. O Criciúma conseguiu achar um pontinho lá no Maracanã também. Foi surpreendente. Tomou o gol já depois dos 45 e achou o empate ainda, né? Acho que com 49, 50 por ali. Ainda achou o empate. Maracanã lotado, pessoal. A torcida do Maracanã Botafogo lotado. lotou o Maraca. Eu tô com a impressão de que o Botafogo vai amarelar de novo, hein? Eu Tô tô com a achando impressão também. que o O Botafogo Palmeiras, vai amarelar de o novo. Palmeiras tá chegando, você vê. Com a rodada O a Palmeiras tá rodada, chegando. ele tira a diferença. Então, Tem um lance agora, Cruzeiro, pessoal, uma falta para o Juventude aqui que pode ser o quarto gol, hein? é Para de olho deixar aí, o então. jogo. Aham. Cruzeiro 1, Bahia também 1. O Clássico Gaúcho, o Internacional 1-0 no Grêmio. No Barradão, Vitória fez 1-0 no Bragantino. E temos esse jogão aí do Juventude e Palmeiras que está em andamento. 3 para o Juventude nesse momento, 4 para o Palmeiras. O Dalton está de olho para ver se sai o empate. O Francisco comentou aqui, ó, gente, o que está acontecendo com o Atlético parece que está pedindo para cair. Sabe quem também está pedindo para cair, gente? O Bragantino, cara. O Bragantino desandou de um jeito, cara. aí o Atlético, aquela coisa também tem aquela coisa, como diz, tem a sorte do campeão e tem o azar do cara que vai cair, né? O Atlético, né, se você olhar no jogo contra o Corinthians, tava dando tudo certo no primeiro tempo, né? O Fluminense perdeu o pênalti, o Atlético empatou o jogo, cresceu no jogo. Parecia que o Flamengo, né, pô, o Fluminense perde o pênalti num clássico, a gente já não esperava que o Fluminense ia ganhar. E de repente Uhum. virou tudo, né? O Atlético desandou, o Fluminense ganhou, o Vitória ganhou. Cara, não sei não, tem coisa que ainda dá tempo, até tem jogo a menos, mas, cara, tem rodada, essa rodada judiou do Atlético, né? E se o Juventude ainda A rodada foi muito ruim. me inventa pra cima do Palmeiras, daí pior Né, ainda mais. tem mais essa. Agora, assim, né, longe de mim defender Flamengo, né, até porque ele já tem toda a CBF, a Globo e todo mundo aí para ajudar, mas que pênalti sem vergonha que deram por Fluminense, né, cara? E eu não acompanho muito o Fluminense, cara, mas o que eu vejo do povo falando dos pênaltis que estão aparecendo a favor do Fluminense nessas últimas rodadas aí, não é mole não, cara. Eu acho que estão fazendo uma forcinha aí para não derrubar o Fluminense. Vamos ver. O Corinthians nem precisou de ajuda para ganhar do Atlético, né? O Atlético se enrolou nas próprias pernas aí, sentiu muito, né? O segundo tempo, principalmente como a gente comentou antes, né? Faltou força, né? Mas, cara, tá feia a coisa. Só para fechar a tabela aqui, então, Botafogo ainda líder, né? 61 pontos. Se confirmar a vitória, vai a 60, vai estar ali no cangotinho. Fortaleza, 56, já perdeu um pouquinho de fôlego. Flamengo 51 também, já está mais focado na Copa do Brasil aí do que qualquer coisa, né? Esses são os G4, ainda vão para a Libertadores, São Paulo 50 nesse momento, né? E Inter 49 seriam os times na Libertadores e pré-Libertadores. Lá na zona do rebaixamento, o Corinthians, mais uma rodada aí vai fechar, vai abrir, né, a zona de rebaixamento com o 17º lugar. O Atlético, pela primeira vez na zona de rebaixamento, o Atlético que já foi líder, né? Pela primeira vez aparece na zona de rebaixamento aí na 18ª rodada. Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense tem a seu favor 2 jogos para repor, né? Um deles, inclusive, é esse de terça-feira contra o Fluminense, né? O Cuiabá e o Atlético Goianiense eu acho que já estão fora, e a briga vai ficar ali para essa turma aí da segunda página, né, gente? O Bragantino que vem afundando, o Bragantino nos últimos 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas. Juventude, Fluminense, Vitória, Corinthians e Atlético. Eu acho que esses aí são os que vão brigar. O que vocês acham? Acho que é isso aí, viu? Eu acho que do Bragantino pra baixo ali é a briga, né? E daí vamos, né, pelos momentos, né? Os piores momentos, se olhar ali pra baixo da tabela hoje,
O Bragantino e o Atlético, né? É preocupante, né? Bragantino e Atlético são os que Claro. estão jogando o pior futebol, né? O próprio Grêmio que perdeu o clássico aí tá jogando uma bola mais ou menos. Sim. O próximo adversário é justamente o Atlético Goianiense, deve se afastar ainda mais dessa zona de confusão. Criciúma tem conseguido também bons resultados. Aliás, ótimo trabalho do Cláudio Tencati, ótimo trabalho do Tencati, que subiu o Criciúma e está fazendo um trabalho muito bom, com sérias restrições aí de elenco, né? É um treinador aí para ficar de olho nele. E o Bragantino está caindo pelas tabelas, né? 2 derrotas, 3 empates. O Juventude, nas últimas 5, tem a última vitória foi há 5 rodadas atrás, depois são 2 derrotas, 2 empates, a tendência é que perca hoje mais uma vez. O Fluminense não, o Fluminense está subindo, né? Venceu as últimas 2. O Vitória venceu 3 das últimas 5, né? Aliás, outro trabalho muito bom, muito bem feito lá do Carpini, né? Quem diria o Carpini que não deu certo no São Paulo, né? Mas que ano passado ele subiu o Juventude, pegou o Juventude numa situação complicada ali, perto da zona de rebaixamento da Série B, e levou ao acesso, e esse ano, pelo visto aí, se não salvar o Vitória, pelo menos ele vai ter sido o grande nome da temporada aí no Vitória, né? Pelo trabalho que está fazendo. Próximo Das jogo do 4... Vitória... Desculpa, Dani, pode falar, amigo. Não, empatou? Não, é só comentar que das 4 Ah. vagas, né, que vão cair, a gente projeta 2 já ocupadas, né? Atlético Para Goianiense e mim, Cuiabá. E isso. pode ser, pessoal, claro que tem vários interesses escusos, digamos assim, né? CBF, arbitragem e tal, né? Mas pode ser que caia um grande. Dentre eles, com Tem destaque caído para o sempre um grande, né? Corinthians, Para vender pacote na Série B. Corinthians ou Fluminense, que está mais em xeque ali, digamos assim, né? Eu acho até que o Corinthians é o pior dos dois, tá? O pior time dos dois é o Corinthians. Aliás, aproveitar e fazer um elogio aqui à nossa querida Rede Globo, né? Que graças a ela a gente teve que parar todo o futebol brasileiro, né? Para assistir Flamengo e Corinthians. E o jogo foi simplesmente uma porcaria. Um 0-0 tenebroso. Começou já com uma expulsão do Flamengo. Acho que eles expulsaram do Flamengo bem no iniciozinho, que era para dar graça o jogo, né? Não, 11 contra 11 não vai dar graça. Vamos 10 contra 11, aí dá jogo. E aí o coitado do Operário teve que jogar às 11 da manhã, naquele horário horrível, né, que mexe com toda a logística, com o almoço dos atletas, mexe com toda a performance das equipes, né? E os outros jogos foram tudo empurrado para o final da noite para dar bastante audiência, né, para Flamengo e Corinthians. E infelizmente quem assistiu aí assistiu um jogo pobre, né, um jogo bem miserável. Mas enfim, coro à parte, até que o Corinthians para mim joga um futebol pior que o do Fluminense. Acho que o Fluminense não deve cair. Eu estou muito preocupado com o Atlético, tá? Porque apesar dele ter 2 jogos a menos, o calendário do Atlético é muito ruim, né? O calendário de jogos do Atlético agora, embora tenha um lado positivo, né? São confrontos diretos, ele pode ser negativo, né? Se tu perde um confronto direto, tu ainda ajuda o teu adversário, né? Então eu tô bastante preocupado aí com a situação do Atlético. É bem isso, que é questão do Isso a momento, né? O título... momento é ruim, né? Se você olhar ali, o Atlético vem a 10 partidas sem vencer, né? Se você pegar isso aí, acho que não tem um time que dá 10 partidas sem vencer no campeonato ainda. Então, e historicamente, times que ficaram 10 rodadas sem vencer caíram, né? E outra coisa que é isso, que é da cartilha do rebaixamento, é tu ter 5 técnicos numa temporada, né? Então, o Atlético ele tem falhado aí ele tem ticado os requisitos da cartilha para ser rebaixado, né? Só pegar aqui os próximos jogos, é o Fluminense no Maracanã, aquele jogo atrasado, né? Pedreira. Depois pega o Cruzeiro em casa, o Cruzeiro que vem bem no campeonato, apesar de ter dado umas titubeadas nas últimas rodadas, aí ele está lá na 8ª posição. Aí tem um confronto direto com o Vitória, que está em ascensão, que tem conseguido aí, né, a gente comentou antes, 3 vitórias, acho, né, nos últimos 5. Depois pega o São Paulo lá no Morumbi, jogo dificílimo de pontuar. Aí sim, tem um jogo fácil ainda contra o Atlético Goianiense, mas é aquele negócio, né, um jogo fácil contra um time que já está rebaixado, ele entra de franco atirador, né? Tudo pode acontecer nesse jogo, né? Mas é o único jogo fácil que ele tem pela frente. Esse jogo é em Depois ele casa, né? pega... Esse é em casa. Porque daí ainda E joga com a depois pressão ele da torcida, né? joga com a torcida em cima, exatamente. E Por o isso, né? Atlético Goianiense vai botar o trem atrás, né? Vai botar o ônibus atrás e vai partir no contra-ataque. E a reta final ali, os últimos jogos, é só desespero, né? Bahia fora, Fluminense aí jogando em casa, Bragantino em casa e fecha contra o Atlético Mineiro fora. Eu tô muito preocupado.
Sinceramente, eu estou muito É. preocupado aí com o Atlético e o que ele pode apresentar aí nessa reta final para somar os 45 pontos, né? Se é que vai ser necessário 45 esse ano, talvez até seja um pouco mais baixa a régua, né? Mas realmente me preocupa demais. Parece, Certo? pessoal, que vejam bem o caso do Atlético Paranaense, uma baita administração, ele paga em dia, né, não tem história fazer no Atlético Paranaense, nunca ouvi isso, né. Parece que o pessoal talvez haja ali algum bastidor que a gente não sabe ainda, né, porque ele deu uma decaída, assim, muito forte, né, 10 jogos sem vencer. A minha hipótese é que talvez haja alguma coisa adicional ali num bastidor, talvez algum quebra de vestiário, romper o elenco, alguma coisinha assim, sabe, a mais ali, já dificultando esse planejamento, né. Se Isso tem a uma coisa que o título Petralha faz bem é fechar o grupo, né, para a imprensa principalmente, pois né, é, dificilmente tu consegue informação. Só que assim, hoje com as redes sociais a gente pegou essa semana aí, eu lá estava comentando, né, que tinha jogador fazendo festa aí, tomando umas cervejinhas e tal. Eu acho também que pode líderes do ser alguma elenco coisa de inclusive, grupo, né. né. Acho É, que um pode ser dos alguma coisa líderes do no grupo elenco, sim. né. É, E seria algo assim desastroso, né? O Atlético Paranaense, não só pelo ano do centenário, né? Mas também por isso, tu ter um rebaixamento aí, tu ir para uma Série B,